profissionais de RH na gestão na área de vocês. Hoje, vocês terão acesso em primeira mão à pesquisa, saindo do forno, e ainda poderemos trocar ideias sobre iluminar caminhos do T&D. Agora, apresento a vocês Fernando Cardoso, sócio-diretor da integração e coordenador da pesquisa. Bom dia, pessoal, tudo bom? Enquanto o pessoal está chegando, vamos começar fazendo uma pesquisa com vocês. Se vocês puderem entrar nesse site, mente.com, digitar esse código e responder essa pergunta. Que indicadores que vocês consideram importantes em T&D? Tá aqui, ó, o site mente.com, o código 51674517. Você pode fazer isso do seu celular até. Olha que legal. A gente está com 200 pessoas na sala, então a gente quer conhecer a perspectiva dessas 200 pessoas. Olha que legal, pessoal. Acelerou agora. Muito bem. Olha, horas de treinamento em destaque, aprendizado, ROI, resultados, eficácia, eficiência, realização do plano, participação, absenteísmo, horas treinadas. Eu acho que um dos grandes objetivos desse trabalho é esse aprendizado coletivo, essa troca, as empresas estarem trocando suas experiências sobre indicadores, sobre gestão, sobre estratégia de T&D. Bom, pessoal, enquanto vocês vão preenchendo, então eu vou começar a nossa palestra, o nosso lançamento da pesquisa edição 2022-2023. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença aqui do Igor, da BTD, que está construindo junto com a gente esse trabalho há décadas, trabalho árduo, suado, uma jornada buscando trazer referências, trazer medidas para vocês poderem pilotar as suas áreas de treinamento e desenvolvimento. Será que vocês já refletiram sobre a importância de ter indicadores para pilotar a sua área? Alguém aqui, imagine você dirigindo um carro. Imagine você fazendo uma viagem sem indicador de combustível. Como é que você vai se sentir dirigindo esse carro sem... alguém já dirigiu um carro aqui sem indicador de combustível? Como é que é a sensação, a insegurança, a segurança? Que medidas que você vai ter que adotar em função de não ter essa informação, tá? É um pouco sobre isso a nossa aula de hoje.
Bom, estamos 230 pessoas online, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Quero também dar boas-vindas ao Leonardo, que apresentou aqui para vocês, ao Zanin, que é um especialista em aprendizado corporativo com foco em vivências e games, que vão estar aqui mediando esse encontro junto com a gente. Pessoal, um primeiro recado antes de a gente começar, a gente vai ter discussões em grupo. As discussões em grupo vão ser setorizadas. Então, pessoas que trabalham com comércio vão discutir a experiência do comércio. Pessoas que trabalham na indústria vão discutir a experiência da indústria. Então, coloca junto com o seu nome uma sigla, INDE, SER, COM, e administração PUB, para que a gente consiga montar grupos setorizados, tá? Então, essa é a primeira dica para a gente poder oferecer a melhor experiência possível para vocês nessas 2 horas que a gente vai passar juntos. Pessoal, em 2009, eu imagino que a maioria de vocês se lembra de um desastre, uma fatalidade aérea num voo Rio-Paris. Aconteceu em junho de 2009. É um dos maiores acidentes da Boeing, o maior acidente da Air France. Foi realmente uma fatalidade. E eu não sei se vocês lembram a causa desse acidente. E a causa desse acidente foi um indicador errado. Ou a causa desse acidente foi a falta de um indicador. O que aconteceu? Eles voaram sobre uma tempestade, um lugar muito frio, e o indicador de velocidade dessa aeronave congelou. E os pilotos começaram a receber informações de velocidade errôneas. E, em função dessa informação errada, eles tomaram atitudes erradas que causaram um desastre aéreo. Então, eu estou tentando, com essas metáforas, demonstrar para vocês que não existe estratégia sem indicadores. Para tentar mostrar para vocês a relevância desse trabalho. Então, esse trabalho ele tem 2 grandes objetivos. O primeiro grande objetivo é mostrar para vocês compartilhar com vocês os principais indicadores utilizados pelo mercado. Então, a gente está constantemente pesquisando e discutindo em grupos de RH quais são os principais indicadores estratégicos da gestão de T&D. Essa é a primeira questão. A segunda questão que a gente tem a oferecer para vocês é indicadores de mercado. Se você gasta, vamos supor, R$1 milhão, seu orçamento anual de T&D é R$1 milhão, isso é muito ou é pouco? Como é que você distribui esse dinheiro entre formação de líderes e não líderes? Área operacional versus área comercial? Você precisa ter parâmetros, você treina 10 horas homem ano, isso é muito ou é pouco? Então, é isso que a gente tem a oferecer para vocês. Bom, outro ponto importante é a pesquisa ter relevância, ela ter aderência à sua empresa. Então, aqui no perfil da pesquisa, você vai detectar esse tipo de informação. Então, são 581 respondentes, o que é muita coisa. A média de colaboradores desses respondentes é 3.341. 29% tem de 100 a 500 colaboradores, 20% de 500 a 1.000, 37% de 1.000 a 5.000 e 13% acima de 5.000. 40% dos respondentes são indústria, 13% comércio, 43% serviço, 3% administração pública, menor taxa que a gente já atingiu, ao ponto de que a gente não vai trazer nenhuma informação, ou quase nenhuma, específica do setor público, nem ONG, pela baixa quantidade de respondentes desse setor. Já que a gente está falando de respondente, eu sempre faço esse pedido.
respondam a pesquisa, coloquem a pesquisa no radar de vocês, e não respondam rápido, respondam como um projeto. Pessoal, o primeiro bloco da nossa pesquisa são investimentos e eficiência da área. O que a gente está falando de eficiência? A gente está falando de volume, a gente está falando de equipe, tamanho. Qual é a equipe de T&D ideal? Ou como é que eu justifico a contratação de um colaborador a mais para a minha equipe de T&D? Então, assim, depoimentos que a gente recebe na pesquisa de vocês, aliás, se vocês tiverem depoimentos para colocar no chat, eu agradeço, isso é altamente motivador para nós. Então, a pergunta seria, você usa a pesquisa? Eu fiz uma apresentação recentemente e uma das pessoas falou, é meu livro de cabeceira. E fez uma equipe muito feliz um depoimento desse. Coloquem no chat, você usa a pesquisa, ela é importante para você. Eu percebo, a gente analisando os dados, percebe que uma série de empresas responde todos os anos. E aí, para fechar essa questão, encarem responder essa pesquisa como um projeto. Essa pesquisa tem perguntas como o seu orçamento anual, faturamento bruto, distribuição de orçamento. É uma pesquisa complicada de ser respondida. Ela não é rápida. Tá? Ela é profunda, o que permite indicadores muito profundos para vocês. Bom, o último recado que a gente dá tem um trabalho de Big Data muito pesado por trás, que a gente levou décadas para desenvolver, que valida o input de vocês. Então, tem um trabalho de validação de input de vocês bem importante, tá? O primeiro indicador, então... Espera só um minutinho que eu me perdi aqui no meu slide. Pessoal, verifiquem se o áudio de vocês está no mute. Bom, o primeiro indicador, estamos com 262 pessoas na sala. O primeiro indicador é que critério que as empresas utilizam para a definição da verba anual. Esse é uma porcentagem que indica frequência. Qual é o principal critério? 53% dos respondentes diz que o seu principal critério é previsão, considerando valores anteriores. Pessoal, vocês podem todo mundo colocar no mute, por favor? Nath, Léo, será que vocês conseguem gerenciar isso também? Então, 53% dos respondentes utilizam o valor do ano anterior. Isso é um indicador quantitativo. Já 48% dos respondentes também utiliza LNT ou DNT, que é um indicador quantitativo. 45% tem como seu principal critério planejamento estratégico. Vejam que os respondentes não têm que escolher um, eles têm que indicar os principais, tá? Ou seja, metade dos respondentes estão determinando esses 3 indicadores como seus principais para determinação do planejamento anual de T&D. E, tirando o ano de pandemia, todos os anos são esses mesmos 3, que estão como os principais indicadores. Pessoal, o próximo indicador é o investimento anual de T&D por colaborador. O curioso é o seguinte, quando surgiu a pandemia, esse indicador estava subindo. Então, no ano da pandemia, ele estava alto. E só no ano seguinte à pandemia é que ele começou a cair. Vejam aí 2021. E agora, só agora, nesse ano, que ele voltou a subir. Por quê? Porque as decisões empresariais, elas levam tempo para aparecer nos indicadores.
Então, quando vem a pandemia, os indicadores estão altos, no ano seguinte cai. Quando acaba a pandemia, os indicadores estão baixos, no ano seguinte sobe. Então, todos os indicadores financeiros desse ano subiram, e subiram bastante, tá? Atingindo índices pré-pandemia. Pessoal, o próximo indicador é o investimento anual de T&D por porte. E a gente fez esse recorte por grupo de empresas, por grupo de porte de empresa. Então, empresas com 100 a 500 colaboradores, o investimento anual é quase R$500 mil, empresa de 500 a 1.000 é quase 1 milhão, empresa de 1.000 a 5 mil é 1.327.000 e assim sucessivamente. O próximo indicador é qual é o volume que eu treino? Qual é o volume que eu treino com esse dinheiro? E o volume é 17 horas, o que é muito baixo. E a gente está aqui trazendo para vocês esse indicador setorizado. Quando a gente começa a olhar por setor, a gente percebe que indústria e serviços seguem padrões muito parecidos em todos os indicadores da pesquisa. E a gente percebe que a área de comércio é diferente, e ela opera com uma escala maior, volumes de treinamento menores, equipes menores, uma escala menor, tá? Aqui tem uma curiosidade, esse indicador caiu. Então, olha que extremamente curioso. O indicador de investimento subiu, o indicador de horas caiu. Isso gerou uma pesquisa profunda. Então, eu gastei bastante tempo estudando esse movimento. E qual é a hipótese que eu levanto com esse comportamento? A hipótese é o seguinte: na pandemia, o dinheiro diminuiu e o volume aumentou. Vocês tinham que fazer mais com menos, vocês tinham que ocupar os colaboradores de vocês, vocês tinham disponibilidade do colaborador de vocês ser treinado, e vocês deram um jeito de treinar mais com menos. E agora a gente está numa retomada e está todo mundo muito ocupado. Todas as empresas estão trabalhando muito. Então você tem a verba, mas o que está te faltando? O tempo, a disponibilidade. Então essa é a hipótese que a gente infere observando esse comportamento no histórico da pesquisa. Então, eu concluo dizendo, hora homem de treinamento varia mais em relação à disponibilidade do colaborador do que ao dinheiro disponível. Olha que informação provocativa essa. Então, vou deixar ela para a reflexão de vocês. Vou repetir. Concluo eu que hora homem treinado varia muito mais em função da disponibilidade e engajamento da equipe do que dinheiro disponível, investimento. Tá? E isso pode desenhar toda uma estratégia diferente no seu trabalho. Isso pode promover reflexões e estratégias bem profundas. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas no chat, discutir no chat ou trazer depoimentos no chat, tá? A gente tem o Igor, a gente tem o Zanin, a gente tem o Léo como especialistas acompanhando, e tem os colegas que também são grandes especialistas, e alguns a gente inclusive admira muito. Pessoal, eu vou aproveitar também para trazer alguns comentários no chat que o Thiago trouxe aqui também, ou uma das hipóteses dele, que é desemprego alto, as empresas podem contratar profissionais com mais senioridade, né, por menos. Então, a contratação sendo mais seniorizada, com mais profissionais disponíveis, também reduz a quantidade de treinamento, né? Bom comentário do Thiago. Faz todo sentido, Thiago. Obrigado, Igor. Todo sentido.
E o Luiz colocou também que ele vê que 2023 vai ter uma hora de retomada aí, vai dar uma retomada, então tende a dar uma aumentada nos indicadores aí. Muito bom. Boa, boa. Bom, pessoal, essa é uma pergunta nova, esse é um indicador novo, todo reformulado para 2022, para essa pesquisa que a gente está lançando hoje. Vocês vão receber a pesquisa até o fim da nossa palestra, viu? Onde a gente começou a investigar a jornada do colaborador, né? Sempre sobre a perspectiva de treinamento. Então, a gente tem aqui 89% dos respondentes têm onboarding, 85% dos respondentes têm recrutamento interno, o que gera muito desenvolvimento, necessidade de desenvolvimento. 77% tem avaliação de desempenho, 74% pesquisa de clima, 54% ouvidoria e assim sucessivamente. Agora a gente vai entrar no segundo bloco da nossa pesquisa, que é a distribuição dessas ações, ou seja, a gente falou de investimento, valores. A gente falou de hora-homem treinado, volume. A gente tem indicadores de tamanho da equipe na pesquisa. Eu não trouxe aqui para a palestra pelo tempo reduzido, então eu tirei muita coisa. Na nossa palestra, no nosso encontro de hoje, a gente vai ter menos coisa, tá? Do que a pesquisa oferece para você. Então, olha que interessante. 49% do investimento de T&D é com não líderes e 51% é com líderes. Esse número ele varia muito pouco todos os anos. Muito obrigado, Fábio. Ele varia muito pouco todos os anos. Ele se inverte. A única grande variação que a gente teve foi na pandemia. Em 2020, 55% do investimento foi para líderes. Essa foi a única grande variação que houve nesse indicador. Ele é quase uma constante e ele fica entre 49 e 51, variações muito pequenas, às vezes treinando mais, gastando mais com líderes ou mais com não líderes. Esse gráfico ele é um pouco mais complicado. Ele foi uma evolução da pesquisa muito grande há 4, 5 anos atrás. Então, os não líderes, né? Então, a gente falou que vocês disseram que 49% do investimento é com não líder. Então, vamos supor que seu orçamento anual é 1 milhão, consequentemente, 490 mil é com não líder. Na indústria, desses 490 mil, 44% é com a área operacional. 30% é com a área comercial, venda e pós-venda, atendimento. E 26% é o back-office administrativo. Ou seja, a gente olha esse gráfico pela coluna. Olha que legal. Esse gráfico, então, você consegue projetar ou horas ou dinheiro, verba. Fazendo esse exercício que eu fiz agora. Se eu pegar 490 mil, que é a fatia hipotética que eu estou usando no meu exemplo, e calculo 44% desse dinheiro é quanto eu gasto com a área de operação, a área operacional da minha empresa, no caso de uma indústria. Bom, a curiosidade desse indicador em 2022 é a seguinte: ambos os setores, os 3 setores estão gastando prioritariamente a sua área operacional. Mais uma vez, a nossa hipótese a gente está vendendo mais, a gente está crescendo e agora a gente tem que entregar. E a equipe que entrega, qual é, se não a equipe de operações? Então, esse dado não é uma constante, ele se alinhou só esse ano. O setor que costuma gastar mais com a área operacional é a indústria, serviço e comércio não, mas a gente tem esse ano esse dado interessantíssimo. Bom, aqui já é um olhar por conteúdo, por objetivo.
Então, a gente vai olhar esse gráfico por linha, tá? Então, vejam só. Lembra que eu falei que, hipoteticamente, a gente tem R$1 milhão de orçamento anual? Se eu tenho R$1 milhão, eu estou gastando R$510 mil com líderes, né? Então, inclusive, eu ofereço para você a porcentagem da alta liderança. Eu não me lembro aqui de cabeça, mas vamos supor que a alta liderança seja 25%, hipoteticamente falando. Então, é R$250 mil. Esses R$250 mil, 24% vocês gastam com treinamento técnico, 51% vocês gastam com treinamento comportamental, 25% vocês gastam com treinamentos obrigatórios. O que a gente observa aqui? Que o maior gasto de vocês no treinamento de lideranças são com treinamentos comportamentais. Isso é uma constante. E os não líderes, treinamentos técnicos. E aqui a gente tem, então, essa distribuição feita de uma forma detalhada para vocês estudarem depois. Bom, finalmente, o presencial versus EAD online, algo que há quantas décadas a gente não estuda e desenvolve esse assunto? Né? Eu, Igor, a gente participa dessa história, desse movimento, há no mínimo 2 décadas juntos, né, Igor? Faz um tempão, Fê, é verdade, uns 20 anos mesmo. Quantas vezes a gente não foi em congressos no exterior, ver toda essa movimentação? É isso aí, a gente participa bastante e vai buscando e trazendo. Tem até algumas preocupações aqui no chat, eu já vou até trazer, que o pessoal perguntando se existe um número de referência, se treina mais líderes ou não. Eu acho que é importante trazer que a referência é a pesquisa. Se vai treinar mais líderes ou não, aí é para a necessidade de cada organização, né? É sempre importante trazer esse olhar de que os dados são das pesquisas das 580 empresas que responderam o formulário, né? Então, a indicação, o valor ideal, aí é numa análise, e aí a gente sempre traz isso nas conversas que a gente tem aqui pela BTD, da importância da visão estratégica de cada organização, né? De trazer e adequar e usar esses dados do mercado como referência, né, Fê? É isso aí. Quando você lê o artigo, você vai reparar que a gente procura ser preciso, a gente não fica emitindo opinião, é dado. Então, o trabalho da pesquisa é um indicador de mercado. O que a gente está falando para você? O mercado faz isso. É preciso isso. Então, a gente faz um trabalho de Big Data gigante, maravilhoso. Há 17 anos, pessoal, está na 17ª edição, Igor. Há 17 anos a gente está fazendo isso, e a gente está trazendo para vocês o que o mercado está fazendo. E a gente traz hipóteses e interpretações, como a gente está falando aqui, que já é uma mera interpretação. O dado, né, dizem... como é que é? Contra fatos não há argumento. A gente traz o fato. Então, vamos supor que você fala, não, esse ano eu vou investir mais na liderança, ou esse ano eu vou investir mais na área comercial. Você sabe o que seu concorrente está fazendo. Porque o que o seu concorrente está fazendo? O que o seu setor está fazendo? O indicador da pesquisa. E você pode conscientemente operar num cenário diferente, maior, menor. O depoimento que eu ouço com muita frequência eu uso essa pesquisa para sustentar a definição de verba de T&D. E ouço também, eu uso essa pesquisa junto aos líderes para que eles disponham mais das suas equipes para serem treinadas. Eu falo, olha, o mercado está treinando mais que você, vamos se mexer. Bom, sobre online e EAD, aqui é interessantíssimo, porque por décadas a proporção era 70-30 ao contrário, 70 presencial, 30 online e EAD. Desde a pandemia, esse indicador inverteu.
E agora é 70 online, no caso 67 online EAD, 33 presencial. Vejam que em 2022 esse dado continua, esse fato continua. Não é uma opinião, não é é assim, esses 581 respondentes estão dizendo 33% das minhas ações são presenciais, 67 online EAD. Houve um crescimento tímido do presencial, de 6%, de 2021 para 2022. Então, o presencial cresceu timidamente, 6%. Agora, a gente tem uma princesa nesse cenário, e a princesa se chama o ao vivo. E aí, a gente criou esse indicador novo para vocês. 64% dos treinamentos foram conduzidos por um professor, ao vivo, presencial ou online. E 36 autotreinamento ou assíncrono. Então, tem nuances aqui, tá? Pessoal, agora é com vocês. Então, a gente vai fazer um trabalho em grupo de 15 pessoas, são 15 minutos para vocês discutirem, se vocês puderem fotografar essa tela, como que é a estratégia para vocês. Então, se conheçam um pouco, discutam um pouco entre vocês, como que vocês têm feito a sua estratégia do T&D? Em especial, a relação líder-não líder, o presencial versus online, como é que é o seu investimento em relação ao mercado. Então, troquem experiências. Daqui 15 minutos a gente está de volta. E aí, pessoal, como é que foi? O que vocês podem compartilhar com a gente dessas reflexões? Deu tempo suficiente para vocês conversarem? Para mim não deu tempo suficiente. É Masilda que É está pouquinho, falando, né? Proceres, é muito pouquinho, né? Quando a gente começou a falar aqui, cortou, né? Demorou muito para organizar os grupos, né? Foi pouco tempo. O Fernando, aqui é Jaqueline Pouco falando, tempo, Jaqueline Arruda. Nós tivemos... Jaqueline, tudo bom? Tudo bem, gente. E nós começamos uma discussão muito interessante falando assim do desafio de engajar as pessoas no aprendizado e essa história da câmera ligada e desligada, né? Então, a gente estava ouvindo um pouco essas experiências aí de dicas, né? Como é que você faz para aumentar esse engajamento no online, né? Perfeito, perfeito. E vocês repararam a relevância que o engajamento está se mostrando nos dados, né? Que mais? Quem pode compartilhar um pouco do que está das suas reflexões ou de como é na sua empresa ou de algo que vocês discutiram? Pode falar, Douglas. Sou do treinamento da área de RH aqui da empresa Charlie. A gente estava falando até um pouco sobre esse engajamento e muito do que a gente estava falando ali no grupo de serviços, acho que as pessoas têm adaptado isso. O que a gente tem feito também, que tem ajudado muito nesse engajamento dos treinamentos, né, é ter diluído essas cargas horárias, né, porque antes era normal que a gente tivesse treinamentos grandes de 8 horas num dia só, às vezes, né, quando eu trabalhava na PwC, a gente tinha treinamentos, tipo, quando um trainee entrava, era uma carga horária enorme de treinamento de 1 semana, 2 semanas de treinamentos diretos, né? Então, a gente tem adaptado muito esse formato, fazendo treinamento híbridos, né? Então, eu crio também webséries, eu não crio também só treinamentos com formato de palestrona, que acaba ficando chata. Então, a gente cria vários podcasts, a gente tenta trazer essa pegada meio hoje de blog de YouTube para os treinamentos, tem funcionado bem com mais bom humor, né? E tem diluído isso. Então, o treinamento que a pessoa teria que fazer 2 horas direto, principalmente se eu tenho uma introdução metodológica, eu diluo isso em treinamentos menores, em vídeos menores durante a semana, depois crio um encontro de 1 hora para todo mundo conversar sobre isso, tirar a maioria das dúvidas. Isso tem aumentado bastante o engajamento e não tem perdido a qualidade dos treinamentos, tem sido bem legal. Perfeito. Obrigado, Douglas. Tiago. Oi, gente. Oi, Fernando. Prazer. Eu vou dar a visão do facilitador, tá?
não, eu vou me repetir, inclusive, que eu falei isso lá no grupinho. Não é tudo que dá para fazer online. As pessoas estão bem cansadas desse modelo de se relacionar aqui no 2D, né? Então, eu percebo uma alegria muito grande, um alívio muito grande dos grupos quando a gente tem conseguido fazer algo presencial. E essa questão, que foi muito bem trazida pelo Douglas, de que a gente estava acostumado a treinamentos de 8 horas, 16 horas, 24 horas, né? E que fomos, né? Migramos para um modelo no qual tem cliente que pede para mim, o que dá para fazer em 1 hora? E assim, não dá para fazer nada em 1 hora, principalmente em desenvolvimento socioemocional. Então, é preciso ter um esforço para a gente voltar, se não ao que era, algo um pouco mais próximo na questão da carga horária, porque não tem milagre, né, gente? E até, Thiago, a gente pode ter um olhar por tema, né? A gente pode pensar comportamental, eu faço de um jeito, obrigatório, eu faço de outro, otimizações, mas é esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer. Thiago, muito obrigado. Johnny, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Eu tô com a minha câmera desligada porque eu não consigo ligar aqui no computador, tá? Então, assim, realmente, eu concordo também referente ao treinamento online, ele ser bem maçante, ele ser cansativo mesmo, mas isso que o Douglas falou também, referente a você quebrar a carga horária, isso facilita bastante. E eu acho que, assim, também é muito de identificar o perfil da empresa, né? Em realizar um treinamento online, em realizar um treinamento presencial, é um treinamento mais técnico, é um treinamento mais comportamental, então você fazer uma análise disso e também na elaboração do material na hora de aplicar. Então, acho que assim, você ter pequenos treinamentos em pequenos prazos, isso facilita bastante. E também você não utilizar só do treinamento online, você utilizar outros métodos também, você utilizar infográfico, você utilizar atividades também no online, que isso também facilita bastante, ajuda bastante no engajamento. Então, se você ficar muito ali no treinamento online, com muito conteúdo e nada ali de atividade, isso pode ficar muito maçante. Então, aqui a gente teve um engajamento bem bacana nos treinamentos online, a gente separou por cargas horárias e também mesclamos as plataformas de ensino, tanto online também como plataforma de educação corporativa, e trazendo bastantes atividades online, que isso também, né, traz um engajamento e você também consegue notar a participação e entender se de fato ali as pessoas estão entendendo o que está sendo passado. Perfeito, John. E metodologia, né? Metodologias ativas, metodologias blended, mesclando, microlearning, objetos, vocês têm tanta coisa que se fala, vivências, tem, assim, são infinitas as nossas possibilidades. Obrigado, Johnny. Ron, por favor. Oi, bom dia, pessoal. Cara, eu estou lembrando aqui de um papo que eu tive com o Rogério, que é da Stellantis, lá da Fiat Chrysler. A gente teve um papo em 2019, que ele estava implementando um projeto chamado FCA Tubers, que era para começar a fazer a coisa online lá na Chrysler, e ele falou uma coisa que ficou para mim, eu vi muito isso refletindo durante os 2 anos de pandemia. Quando a gente quer, né, trabalhar comportamento das pessoas, de fato o presencial ele facilita muito, né? Ele é uma abordagem que te ajuda a ter dinâmicas para trabalhar comportamento. Mas quando você quer trabalhar habilidades, técnicas, você pode colocar isso de outras maneiras que não presencial ao vivo. Por que eu falo de outras maneiras? Porque, como colocado aqui, você tem vídeo, podcast, e-book, você tem uma série de outras formas que não síncronas. Então, e ele já falava isso lá em 2019. E esse era um pouco do guia que ele comentou comigo que ele utilizava para definir o que ia para o presencial, aonde que ele ia gastar o dinheiro com presencial e aonde ele ia gastar, né, as energias, as verbas com assíncrono. Fazendo um pouco disso. Cara, eu vou precisar trabalhar comportamento das pessoas ou eu vou precisar trabalhar alguma habilidade, alguma técnica? Eu acho que, né, é uma reflexão que ele deve ter se valido bastante durante esses 2 anos. Excelente contribuição, Ron. Muito obrigado. Eu até complemento com temas
processuais. Então, a gente pode trabalhar temas processuais de formas mais baratas, mais fáceis, ou até usar recursos assíncronos que trazem ganho de escala e assim sucessivamente. Solane, por favor, a palavra é sua. Olá! Oi, pessoal. Olha, como especialista em treinamento online, eu quero defender um pouquinho o online aqui, né? E deixando claro, primeiro, que online é diferente do virtual, que às vezes a gente coloca tudo no mesmo bolo, né? E esse virtual, que foi essa digitalização do presencial que a gente viveu, né, nos treinamentos em Zoom e tudo mais, então é importante diferenciar. Uma coisa é o treinamento virtual, que são, né, que foram essas 8 horas em frente ao computador, que realmente é bem complicado. Outra coisa é o presencial, que de fato traz todo esse conforto, né, de agregar as pessoas e facilita o compartilhamento, de fato. E outra coisa é o treinamento online, os e-learnings, né? Então, é interessante a gente deixar isso claro. E aí, também, diferenciar o seguinte, que online, virtual e presencial não são estratégias de treinamento, né? Eles são modalidades de treinamento. Então, não é isso aqui vai funcionar no online. Não exatamente, né? O que a gente precisa ter clareza, e eu bato isso muito forte, tanto com os meus alunos quanto com os meus clientes, quais são os objetivos de aprendizagem que a gente tem, né? O que a gente vai trabalhar? A gente está trabalhando domínio comportamental, domínio cognitivo, domínio psicomotor. Cada um vai ter ali as suas estratégias diferenciadas para cada um dos diferentes ambientes, em cada uma das modalidades. Então, objetivo de aprendizagem, sempre. E ele, Sônia, acho super pertinente seu comentário, ele não é uma estratégia, ele é pautado pela estratégia. A estratégia vai definir essas decisões, a verba vai definir essas decisões, o contexto do aluno, a disponibilidade, a geografia, a atratividade. Todo então, um contexto a ser analisado, não dá só para falar, eu vou fazer online, pronto, né? Igual o Thiago falou, em 1 hora, resolva em 1 hora. Não existe. Né? Você quer que eu resolva em 1 hora, Suane, eu posso resolver muito essa obrigado. parte. Tchau, gente. Show de bola, Suane. Muito bom, Suane, é isso mesmo. E Fê, tem uma outra provocação aqui, que a gente tem um indicador que a gente até discutiu um pouco da redução da quantidade de horas de treinamento. E aí, a hora que a gente começa a aprofundar um pouco mais, a tendência não é que essas horas vão aumentar, porque a gente começa a mudar as modalidades, começa a entregar conteúdo com mais eficiência, a gente não mensura o tempo que a pessoa usa para ler um e-book, por exemplo, ou para ouvir um vídeo no YouTube. Esse treinamento que está ganhando grande força, ele está deixando de ser mensurado. Então, a gente começa a trazer novos elementos nessa análise dos dados de treinamento. E isso precisa ser considerado também quando a gente vai analisar esses indicadores mais tradicionais e clássicos do treinamento, né? Igor, essa engenharia de construção do treinamento, ela traz como resultado uma maior eficiência na carga horária. Então, a gente fala de online há 3 décadas já, então a gente aprendeu muita coisa. E isso traz, eu acho que um grande objetivo é ganhar aprendizado, minimizar o esforço, otimizar a disponibilidade. Boa, Igor. Patrícia, por favor. Olá, Fernando. Olá a todos. Bom, basicamente, o que eu ia falar, a Sônia acabou falando, mas já apareceram também alguns discursos e algo que eu tenho percebido, já faz 5 anos trabalhando com treinamentos corporativos, que quanto mais a gente diversifica essas metodologias, melhor flui o que a gente pretende, né, transmitir de alguma forma, trazer esse aprendizado compartilhado. E tem algo assim que eu tenho amado agora, que eu tenho incluído em alguns dos meus treinamentos, que é o storytelling, né? Gamificação a gente já conhece há mais tempo, né? Só que o storytelling, nossa, foi um sucesso tão grande, assim, que dá vontade de ficar repetindo. Porque eu percebo que, de fato, é algo que também já foi falado,
E quando a gente traz mais para o presencial e essa interação entre as pessoas, produz mais conhecimento, né? Aquele conhecimento ali compartilhado. Mas também, claro, sem deixar de considerar o online, porque o online ajudou bastante a nossa equipe, já que é um serviço de saúde, né? É um hemocentro, para poder treinar as equipes pulverizadas da nossa rede, que está espalhada em vários municípios do estado do Rio. Então, não tem como deixar de considerar também o online. Tanto presencial quanto online realmente são fundamentais. Eu acredito que o desafio está para nós, facilitadores ou coordenadores, gestores, enfim, saber em que momento usar determinada metodologia ou modalidade de ensino. Basicamente isso. Exatamente. E, Patrícia, muito obrigado. E o que a gente tem é uma soma, né? Cada vez mais recursos. E lembrando para vocês que, em alguns momentos, a gente tem que... imagino que todos que estão aqui são apaixonados por desenvolvimento de pessoas. E o que a gente está apresentando aqui não é o desenvolvimento, a metodologia, a gente está apresentando número. E eu aposto que a maioria das pessoas que estão aqui não gosta de número, não tem paixão por número, tem paixão por aprendizado. Mas a gente tem que entender que a gente precisa os porquês para sustentar os comos, a gente precisa aferir se a gente está na direção certa, se a gente está na velocidade certa, se a gente está dimensionando corretamente, se a gente está atendendo todos os nossos públicos, o que é viável, o que é ótimo versus o que é excelente, o que é viável, e assim, então, o que eu pauto muito nas minhas discussões quando a gente fala da pesquisa a gente precisa, às vezes, parar o que a gente está fazendo, que é treinar pessoas, e pensar na estratégia macro das nossas ações, que vão pautar essas decisões. Pessoal, a gente tem mais 2 minutinhos só, tá? Então, eu vou abrir, se vocês puderem falar bem rapidinho, eu vou abrir para o Zanin. E Ricardo e Marli, eu peço para vocês participarem na próxima, eu dou prioridade para vocês, se não se importarem, porque a gente vai ter mais um trabalho em grupo. Zanin, você quer falar? Fala, Fê. Não, só para complementar, né, e pegando até um gancho que a Patrícia falou, né, vendo o que vocês estão falando, a experiência que a gente tem, o treinamento, eu acho que a gente melhorou muito nisso, mas acho que tem um bom caminho a melhorar. O treinamento, ele começa muito antes, né, da sala, seja online, seja virtual, física, ao vivo, enfim, tá? E eu acho que pega até o ponto que a Patrícia falou do storytelling, que muitas vezes a gente não vê qual que é a história que a gente quer contar para as pessoas, nem tanto storytelling, né? Porque o treinamento muitas vezes não tem significado para a pessoa, tem significado para o T&D, que é uma meta de horas de T&D, mas para a pessoa não tem. Olha, eu tenho que dar o treinamento disso, daquilo outro, e a pessoa não sabe para que ela vai fazer esse treinamento, né? A gente fala muito do online, mas eu tenho certeza que vocês fazem isso e conhecem pessoas que fazem isso também. Se é um tema do interesse dela e pelo qual ela vê significado, ela vai ficar horas no YouTube vendo o treinamento que está ali, né? Ela vai, ou agora o TikTok que ganhou, né, passou do YouTube também como fonte de treinamento, ela vai ficar horas no TikTok pegando dicas e informações sobre aquilo. Então, o que a gente tem que pensar, né, até o Johnny colocou mais treinamento e experiência, mas a gente também tem que pensar, eu coloquei até uma palavra aí, Johnny, mais treinamento, experiência e significado, né? Qual que é o significado do treinamento para a pessoa? E às vezes a gente falha disso. Só manda o invite e fala, olha, pessoal, treinamento de liderança e comunicação, quarta-feira, 9 horas da manhã, é importante todo mundo estar lá, que faz parte do indicador XPTO. Sai significado para você de T&D. Para o cara da produção, para o cara do comercial, não faz. Então, acho que é isso que a gente tem que melhorar também, seja a modalidade qualquer uma que a gente escolher ou qual método que a gente escolher. Sim. Significado. Palavrinha boa. E a gente está na era da experiência, né? Zanin, muito obrigado. Pessoal, coloquem no chat de que cidade que vocês estão falando. Ricardo, para finalizar esse bloco, por favor, seu comentário.
Perfeito, obrigado pela oportunidade de falar, Fernando. Pegando um pouco da esteira do significado, nós somos uma empresa de treinamento com foco de desenvolvimento em fala em inglês corporativo e atuamos em empresas no Brasil todo, temos muito mão na massa com treinamento e desenvolvimento de profissionais. Eu tenho sempre uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte, o único treinamento que a gente não vai ver online para vender, né, de forma gravada é um curso de natação para quem não sabe nadar, né? Que a pessoa vai consumir todo o conteúdo ali e provavelmente quando ele entrar na piscina ele vai morrer afogado, né? Porque ele vai ter que respirar, ele vai ter que bater a perna, ele vai ter que se mexer. E aqui na Richards, né, dentro dos nossos treinamentos, a gente costuma trabalhar muito com experimentação, né? Como o Luiz falou, é preciso experimentar, é preciso os alunos participarem do desenvolvimento. Gostei da tua fala, Fernando, quando você falou de uma interatividade ativa, de uma participação ativa dos alunos, isso constrói muito, gera muita troca, né, entre os alunos, e a gente vê um resultado incrível em desenvolvimento e influência a curto prazo, quando a gente coloca os alunos para participar do processo, né? Alguns treinamentos eu entendo, né, que funcionam de uma maneira mais simples, eficaz, gravado, mas quando você precisa que a pessoa participe, que ela tenha um resultado, né, melhorado em relação a desenvolvimento, é interessante que a pessoa participe do processo. Então, gerar dinâmicas de grupo, a gente trabalha muito com dinâmicas de grupo, com apresentações, enfim, isso dá um boost muito legal, e a questão do significado é importante, Luiz. A gente sempre costuma dizer, né? Preciso voltar aqui. Claro, claro. Eu queria até pegar, né? Eu acho muito bacana essa reflexão, Ricardo, pela perspectiva seguinte: a gente tem. Você está cortando um pouco. A gente tem treinamentos e aulas que são como uma corrida de 100 metros. E a gente tem aulas que são como um curso de inglês, uma maratona. E isso faz toda a diferença na sua estratégia. Pessoal, vamos rapidamente olhar o terceiro bloco da pesquisa. Eu queria lembrar vocês que essa pesquisa, a gente está mostrando metade dos indicadores que consta nela, tá? A gente vai entregar daqui 10 minutos essa pesquisa para vocês, em primeira mão, pãozinho quente, acabou de ficar pronta. Quero, aliás, parabenizar todo o time que suou forte nesse trabalho, o time da BTD, o marketing da BTD, o Igor, a Vanessa aqui da integração, o Leonardo, os designers, a Paula, redatora, o pessoal em poucos dias teve que fazer tudo isso, a Carvalho Melo, que faz todo o sistema da pesquisa, que teve que compilar tudo isso, todo mundo muito rápido para a gente conseguir entregar essa pesquisa na data de hoje. A gente tinha a data de hoje como emblemática, a gente não queria passar o dia de hoje. Essa pesquisa tem o dobro de indicadores que a gente ofereceu e participem dela respondendo. Só o ano que vem agora ela está fechada e saibam que responder é complexo, não respondam rápido. São dados financeiros, são dados estratégicos. A gente ouve depoimento de empresas que usam a pesquisa dizendo que só o fato de responder ajuda a ter um olhar e uma gestão estratégica à sua área de T&D. Fiquem à vontade também para compartilhar no chat como é na sua empresa. Então, eu estou trazendo aqui um indicador e eu pergunto como é na sua empresa. Pode colocar no chat. Faz sentido, não faz sentido? É esse número? Podem ser números estimados, mas isso fica bem legal para a troca de experiência entre os colegas. Pessoal, quando a gente fala em resultados de T&D, é o sonho de todo mundo sonha, todo mundo deseja, mas na hora de pôr a mão na massa, existe muita hesitação. Por quê? Porque não está claro na cabeça de todos nós que calcular resultado é igual preencher a pesquisa, é um projeto por si só. Não é algo rápido, não é algo simples, não é furtivo, é um projeto. A teoria dos 4 níveis de resultado é uma teoria que já tem 5 décadas e até agora é a teoria predominante. E ela segue aqui esses 4 níveis. Algumas teorias trazem um 5º nível, outras teorias juntam o 4º nível com o 5º nível, e aqui a gente traz para vocês o resultado dessa questão. 68% das empresas respondentes
68% dos seus projetos de T&D tem avaliação de reação. 28% dos seus projetos de T&D tem avaliação de aprendizado, 15% aplicabilidade e 9% resultados, sendo que 2% desses são retorno sobre o investimento. É sempre uma pirâmide, é uma constante, a variação é muito pequena ano a ano. O que a gente notou esse ano é que, com exceção da avaliação de reação, os outros indicadores diminuíram, ou seja, as empresas avaliaram menos resultados esse ano, tá? Mas a relação entre eles é essa. A gente mede impacto no negócio de poucos projetos, dos projetos mais importantes. Por quê? Porque vai dar trabalho fazer isso. Tá? Existem técnicas para simplificar, mas quando a gente fala de resultados, nunca é simples. Agora, se você reparar lá no indicador jornada do colaborador, você vai ver algumas ferramentas de avaliação de resultado, ou melhor, sendo aplicadas em bastante organizações. O próximo indicador é quais são os indicadores de efetividade que as empresas estão usando. Então, de novo, é um indicador de frequência. Então, a pergunta aqui é quais são os principais indicadores de efetividade? E aí, o Léo, o Van, se vocês quiserem começar a distribuir a pesquisa, não sei se agora é uma boa hora ou na atividade em grupo, fiquem à vontade, tá? Então, olha, 13% no caso da indústria, 20% no caso de serviço e 7% no caso de comércio, não tem indicador de efetividade para T&D. Agora, os respondentes que têm indicadores, aqui a gente tem uma constante. Todo ano, o indicador que tem mais empresas adotando é clima organizacional. Clima organizacional, todos os anos, com exceção do ano de pandemia, está entre os 3 principais indicadores de cada setor. Excepcionalmente, na área da indústria, ele não está entre os 3 maiores, mas ele está pertinho dos 3 maiores. E aí a gente teve o absenteísmo se tornando um indicador importante. Olha como o indicador absenteísmo é alto, como relevante para o comércio. Então, aqui a gente está perguntando quais são os principais indicadores e 29% dos respondentes do setor de comércio está dizendo que absenteísmo é importante para a gente. A gente gerencia o absenteísmo correlacionado às nossas ações de treinamento, ou seja, que diminuição de absenteísmo a gente consegue. A aplicabilidade, que é um dos níveis da pesquisa do indicador anterior, que é o 3º nível, atender normas, cumprimento de plano de treinamento, que é um indicador. É sempre importante a gente ter esse olhar, o que é quantitativo e o que é qualitativo. Cumprimento do plano de treinamento é quantitativo. KPIs, indicador de negócio, qualitativo. E a gente pintou de rosa os principais de cada setor, tá? E aqui você tem um cardápio enorme de indicadores de impacto de negócio que você pode estar usando. E aí a gente entra na segunda e última discussão da nossa apresentação de hoje, tá? Lembre-se, hoje é o lançamento do artigo, do resultado da pesquisa. A gente não entregou esse resultado para ninguém até agora, só vai ser entregue para vocês em primeira mão. Então, vamos lá. Nath, vamos fazer um trabalho em grupo agora, onde a gente gostaria que vocês discutissem as suas reflexões e experiências sobre indicadores de efetividade em T&D. O
mais 15 minutinhos para vocês estarem conversando. Então, pessoal, daqui 15 minutos a gente volta para a gente encerrar esse encontro daqui meia hora. E aí, pessoal, como é que foi essa conversa? Quem pode contar para a gente um pouquinho das coisas que vocês conversaram? Nossa. Bom, no grupo de serviços a gente comentou o quanto é difícil a gente conseguir mensurar esses dados de uma maneira efetiva. Então, muitas vezes a gente entrega esses dados, porque, por exemplo, uma auditoria pede, porque a gente é cobrado por esses resultados, a gente tem que entregar, tá, você deu um treinamento, qual que é o resultado disso? Então, sempre a gente é cobrado pelas mesmas coisas e a gente sempre entrega o mesmo. Então, eu até comentei com as meninas, sempre eu faço bench com outras empresas para entender um pouquinho de mercado e sempre vem, o que você avalia de quais são os seus indicadores? Ah, é horas homem, treinados versus ativos, é sempre os mesmos dados que todo mundo avalia no dia a dia. Só que isso eu falo Agora, assim, Sheila, você viu dados novos na pesquisa? Ela te inspira com coisa diferente? Então, eu penso que vai variar muito relacionado aos próximos desafios que eu vou ter. Esse ano foi a primeira vez que eu participei dessa pesquisa, até então eu não conhecia a pesquisa, eu falei, eu preciso participar porque eu quero entender um pouco mais de mercado. Quando eu vi a quantidade de empresas que participaram, me deixou muito feliz. E aí, pelo menos no grupo de serviço, pelo que a gente conversou, as dificuldades são sempre as mesmas, de tentar entregar um resultado quantitativo e ao mesmo tempo mais de qualitativo. 500, viu? Não, já vou me programar para todo ano participar, porque é importante ter esses dados, é importante a gente entender o que o mercado está avaliando aí, e para a gente não ficar sempre naqueles mesmos dados, horas homem treinado, ativo versus treinados. Então, até comentei, hoje eu estou numa empresa nova, que não tinha área de treinamento e desenvolvimento, está começando agora. Então, hoje, por exemplo, o único indicador que eu tenho, além de clima, é a questão de eu ir lá e medir quantas horas o meu time interno está em sala de aula e ministrando treinamento para outras equipes. Então, os dados que eu tenho hoje são muito relacionados às nossas entregas. Né? Mas, por exemplo, o dado qualitativo é bem complicado. Porque dá mais trabalho, né? Existe ferramenta. Muito obrigado, Sheila. E, pessoal, tem uma pergunta que eu sempre faço, tem algum indicador que você usa ou gostaria e não encontra na pesquisa? Escreve no chat, manda para a gente, porque a gente sempre está questionando oportunidade de melhoria nesse trabalho. Lucas, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Fernando. Eu vou deixar outros colegas falarem mais sobre as experiências, eu só ia dar esse aviso que eu coloquei uma planilha no chat, que a gente estava trocando tudo no LinkedIn, estava meio que se perdendo, então eu só criei uma planilha para centralizar e até tá o link lá do próprio grupo aqui do oficial da pesquisa, então se alguém quiser entrar, eu vou deixar o link, que eu acho que é mais fácil para ninguém se perder. Legal, Lucas. Eu já vi que eu já recebi uma meia dúzia de convites para o LinkedIn. É um prazer, viu, pessoal? Obrigado, Lucas. Ron, por favor. Só trazer um ponto interessante da discussão que a gente teve no grupo, que a gente se questionou de, cara, por que não na área de RH ter alguém especializado em analytics? A gente, né, dentro de RH, e eu como consultor falo, tenho recebido uma série de demandas para treinar líderes e times sobre transformação digital, inovação, criatividade, e dentro lá do time de RH a gente não está realizando na mesma velocidade essa transformação digital. Então, né, falando de indicadores, aí tem uma série de questões com relação ao indicador, né, que eu costumo chamar de que a grande maioria é tudo indicador lero-lero, não resolve o negócio. Mas foi interessante esse ponto de por que não, né, ter pessoas que não dentro da estrutura de RH, mas que sejam de outra estrutura, que possam colaborar como um time ágil, né, para o time de RH, para fazer essas análises de dados, para que o time possa realmente levar indicadores interessantes para o negócio, né, não só indicadores departamentais, como horas de treinamento, aquela coisa toda. Então, eu acho que essa reflexão ficou para mim e eu queria compartilhar com o grupo todo aqui, que eu acho que pode, de repente, fazer sentido para muitas organizações, porque, de fato, não é fácil trabalhar com dados. Vocês que estão fazendo a pesquisa sabem bem disso. E eu acho que pode ser uma provocação interessante.
Muito obrigado, Ron. A gente precisa de diversidade e a gente precisa aprender a trabalhar com a diversidade. E RH tem essa perspectiva de pessoas, que é um pouco... Muito obrigado. Vamos lá, Mauro, você. Opa, fala, gente. Bom dia para todo mundo. Antes de eu comentar um pouco da discussão, aproveitando o que o Ron trouxe, eu trabalho numa empresa chamada Wisco, não sei se todo mundo conhece, uma empresa focada em produtos financeiros e de seguros. Na nossa diretoria de gente e cultura, nós temos uma área só de dados. Então, a gente tem uma área justamente para olhar não só indicadores de treinamento, mas diversos indicadores quando a gente fala de RH, enfim, de gente. E aí, o que eu estava comentando muito no grupo é que eu acho que todos esses dados, todos esses indicadores que você trouxe, Fernando, são indicadores que, de fato, são super relevantes, mas dentro aqui da UIS, eu sou gestor da Universidade Corporativa, mas um dos indicadores que eu trabalho muito é a questão do ROI e resultados. Então, esses daqui, para mim, para minha área, são os principais. Então, quando vem uma demanda, enfim, a UIS ela é dividida em diversas unidades de negócio, enfim, então tem os business partners, que são os pontos focais do meu time. Quando vem com uma necessidade, a primeira pergunta que o meu time faz, eu tenho orgulho danado de falar do meu time, mas do meu time e da minha área é, cara, qual que é o indicador de fato que você quer sair do outro lado? E não vem me falar que é motivação, não vem me falar que isso são pontos que a gente vai trabalhar assim durante, mas o que a gente quer de fato cara, é o número de, sei lá, o aumento de vendas, é o aumento de tal indicador, enfim. Então, antes da gente começar a construir qualquer coisa, tem que estar muito bem mapeado esses indicadores. Quais são, de fato, essas necessidades? Quais são os indicadores de sucesso? E aí tem um case que nós trabalhamos recentemente, estamos, na verdade, em vias de finalizar agora no final do ano, que é uma dessas nossas unidades, que é o BRB Seguros, né, que é o Banco de Brasília, e eles tinham uma necessidade muito grande de aumentar o número de vendas de diversos produtos lá, desde seguro alto, previdência, enfim. Então, a gente mapeou exatamente esses indicadores e nós construímos um painel justamente para conseguir acompanhar e mapear isso. Então, eu consigo hoje mostrar, por exemplo, para o meu CEO e para a diretora dessa unidade que o antes e o depois do treinamento. Lógico que não é 100% resultado do treinamento, mas a gente conseguiu impactar de uma certa forma. Então, a grande preocupação que a gente tem hoje são esses indicadores. Boa. Mauro, muito obrigado. E até as reflexões que me vêm te ouvindo, dá sim para você medir aumento de venda com treinamento, mas o que a teoria diz? Não faça sozinho, faça junto, em parceria com a área de marketing, em parceria com a área de vendas, use técnicas de estatística, não é simples, e não acho que vai ser uma empreitada fácil, mas eu consigo medir market share, por que eu não conseguiria medir questões como impacto de desenvolvimento em vendas? E você tem uma lista de indicadores nesse último slide que eu mostrei para vocês, que boa parte deles podem te indicar impacto no negócio, podem ser o caminho para você medir o impacto no negócio. Douglas, por favor. Eu estava no mesmo grupo que o Ron, a gente ficou bastante debatendo um pouco sobre isso, né? Sobre como é importante que o time de RH, e principalmente isso tem que partir do time de RH, ter essa mudança de perfil, de olhar que só os indicadores dentro da estrutura de RH não são necessários. E no final das contas, né, olhando, tipo, um NPS de treinamento, isso real, não vai falar muita coisa. Vai falar se eu preciso melhorar o PowerPoint, se eu preciso fazer uma preparação melhor do instrutor, né? A necessidade do time de RH olhar sempre de uma forma ampla e os indicadores, como, por exemplo, acompanhar indicador de reclamação, se eu estou fazendo um treinamento sobre, né, para um time de atendimento, por exemplo. Isso. E também trazer trazer isso de uma forma bem ativa para o próprio C-Level,
da empresa, né? Não esperar que eles tragam, mas ficar cutucando, que é muito o perfil que a gente tem aqui no Charlie, né? Ontem mesmo eu tive um planejamento estratégico com todos os C-levels daqui, né? E esse é uma reunião, um planejamento estratégico que acontece por iniciativa do RH, do time de gente e cultura, né? Eu, né, que eu sou coordenadora aqui do time, eu junto com a head da área, que a gente puxa para que aconteça isso com o CEO, com o CFO, com todos os heads das outras áreas. E trazendo sempre essa provocação, que é o que a gente traz muito para eles. Gente, como que vocês trabalham sem dados? Não dá para trabalhar sem dados. Como que a gente unifica, principalmente, esses dados num campo que, dependendo, eu não preciso ter vários controles diferentes. É ter um time de BI estabelecido, né? E esse time de BI vai conseguir trazer todos os dashboards para que todo mundo consiga acompanhar todos os indicadores de uma maneira unificada, centralizada e automatizada, porque principalmente hoje com ferramentas como Power BI, não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, tem uma ferramenta que é muito boa para trabalhar dados também, que é o Alteryx, né? O Alteryx, ele faz automatização da base de dados. Então, por exemplo, se você tem que, sei lá, você usa um Oracle da vida, você tem que baixar uma base de dados, trabalhar ela para colocar no BI, o Alteryx já faz essa automatização, então a gente garante, né, esses dados com mais qualidade, mais assertividade, conectado direto num API, no IPA direto, ligado com o que você vai trabalhar. Então, trazer essa visão de que a gente precisa não olhar dentro só da estrutura de RH, a gente precisa consumir muito o que outros times, principalmente quando a gente fala de análise de dados, o que times de tecnologia, o que está acontecendo dentro do mundo de tecnologia, o que a gente tem de informação, o que a gente tem de tecnologia para a gente conseguir agregar e dentro do RH trazer essas provocações para os times e para as altas lideranças ali dentro. É isso aí, Douglas, muito obrigado. E você não vai conseguir ter conversas estratégicas sem indicadores. É possível que um CEO, que o primeiro ou segundo escalão, não tenham interesse em conversar sobre metodologia. Eles querem conversar sobre resultados, sobre estratégia, sobre número, qual é o ganho, qual é o gasto, qual é o investimento, qual é o retorno. Então, assim, para você pilotar estrategicamente a área, para você defender estrategicamente a área, para você valorar a área, para você discutir decisões da sua área, tem que ter indicador. É muito simples. Thiago, por favor. Rapidinho, eu concordo totalmente, Fernando, que precisa ter indicador, mas eu tenho muita dúvida quando a gente avalia resultado de treinamento comportamental, de ações comportamentais, se o resultado de questionários, inventários e escalas é confiável. São confiáveis esses resultados. Por quê? O acesso ao que o grupo diz é muito reduzido em comparação com acesso ao que o grupo não diz. Então, acessar esse não dito do grupo me parece um pulo do gato aí para a gente avaliar a percepção subjetiva de cada um no grupo a respeito do que mudou, se mudou, tem que mudar. Faz todo sentido, Thiago, mas você sabe que eu ouvi de um estatístico uma vez que até isso faz parte da curva. Então, imagine que eu aplico um questionário qualquer, uma investigação qualquer, uma pesquisa de clima, por exemplo, e tem coisa que não vai ser dita. Só que quando eu aplicar o ano que vem, também vai ter coisa que não vai ser dita. Então, vamos supor que 10% das coisas não são ditas e 90% são. Mas quando eu correlaciono as duas, essa situação vai acontecer nas duas. Eu continuo com uma curva, para cima ou para baixo. Então, assim, a estatística, ela é muito avançada. Ela está muito além dos nossos horizontes. É um assunto que eu acabo pesquisando bastante e existem fórmulas estatísticas que conseguem, inclusive, comprovar correlação entre variáveis comportamentais. Então, assim, tem muito conhecimento em outros campos que nós de RH desconhecemos. Por isso, às vezes, a gente deve pedir reforço, pedir ajuda para uma área de estatística, para uma empresa especializada em diagnóstico. A própria Carvalho & Mello só faz isso. A Carvalho & Mello é uma empresa que só faz
pesquisas estatísticas de clima, de 360, que são ferramentas que eu sou apaixonado. Eu participo, às vezes, de devolutivas de avaliação de desempenho por competência. É maravilhoso. Eu vi uma vez de um CFO, estava dando uma devolutiva para um CFO, e ele, a todo momento, tentando se esquivar, dizendo, tudo que vem falar para mim é subjetivo. Eu falei, cara, não existe nada mais objetivo que isso. Na área de RH, não tem feedback mais tangível que uma avaliação 360. Então, é o que você tem, você não vai ter nada melhor que isso, não existe nada melhor que isso. Aí você tem outras análises. Então, é muito rico. Tiago, são reflexões, né? Talvez por isso que a gente meça tão pouco, porque a gente está sempre numa abordagem, em ter ganhos comportamentais. Como é que eu correlaciono o ganho comportamental com o impacto? Então, pessoal, aqui a gente está caminhando para o encerramento do nosso encontro. Mais uma vez, Tiago, obrigado. A gente está lançando a pesquisa, né? A gente está entregando ela para vocês pronta hoje. Ela está no chat, você encontra o link para baixar o artigo pronto. E eu vou fazer, para a gente encerrar, uma última pergunta para vocês no Mentimeter, né? Vamos ver no nosso grupo. Deixa eu pegar ela aqui. Quais são os desafios do RH? Pois não, pode falar. Antes da nossa interação no Mentimeter, eu vou pedir para que todos possam abrir suas câmeras para a gente fazer uma foto desse encontro tão especial. Antes da boa. Pode ser? Boa. Pessoal, coloca a reação também para sair na foto, fica bem legal. Reação. Nath, você pode me ajudar também a fazer os prints, por gentileza? Boa, a gente tem 7 páginas de foto, pessoal. A gente está com 173 pessoas na sala. Um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam curtindo essas 2 horinhas juntos. E o resultado desse trabalho, que nada mais é que um compilado da prática de vocês. Obrigado, Léo. Sensacional. Vou aproveitar também para agradecer, Fê, toda essa parceria com a integração. Sensacional essa parceria, essas quase 2 décadas aí juntos, desenvolvendo esse trabalho da pesquisa, sempre trazendo um trabalho focado, crescendo um pouquinho, muito bom. E uma das provocações que eu queria também deixar aqui para esse finalzinho a gente falou dessa questão, a gente tem que trabalhar pelos indicadores. A gente fez um evento da BTD um tempo atrás e a gente perguntou para o pessoal que estava participando qual que era o desafio de negócio da organização deles. A maior parte dos participantes trouxe os desafios da área deles, não do negócio, e eram participantes de T&D. Então, fica uma provocação do quanto a área está olhando para o negócio como um todo e não só para os indicadores internos de treinamento, de efetividade, de absenteísmo, de horas de treinamento. E o quanto a gente está mexendo no ponteirinho lá do combustível, que nem o Fê trouxe no começo, da organização, não da área de T&D. Então, sempre ter esse olhar, puxa, o negócio é da organização, o CEO se importa com horas de treinamento? Provavelmente não. Ele se importa com o impacto no negócio. Como a gente consegue mudar e quais são esses indicadores importantes? Então, fica essa provocaçãozinha aí da gente olhar o impacto no negócio sempre. Que longa jornada, né, Igor? Quantos anos que a gente vem trilhando essa jornada, fazendo esse trabalho de ajudar vocês a nortear as suas decisões estratégicas. É um trabalho maravilhoso e eu acho que só se viabiliza pela essa união, né, Igor? Por a gente estar junto. Com certeza, Fê. É a minha perspectiva. Tamo junto. Tamo. Pessoal, tá aqui, olha. A pergunta é: quais os principais desafios para a área de T&D do ano que vem?
Quais os principais desafios para a área de T&D do ano que vem? Eu já adianto, enquanto vocês vão preenchendo, eu vou contando algumas coisas que eu percebi. Por alguns anos, os principais desafios estavam em transformação digital. Plataforma online vem sendo constante todos os anos. Agora, uma coisa que apareceu muito esse ano foi saúde mental. Então, eu vi uma missão, um pouquinho de transformação digital, que foi unânime há 2 anos atrás, 1 ano atrás, e eu vi um aumento muito grande de saúde mental. Engajamento, falando muito sobre isso. Liderança, sempre prioridade. A gente até tirou, a gente tem uma pergunta, qual o principal tema? A gente até tirou a opção liderança, porque só dava liderança. Resultados sempre, né? Estratégia. A gente às vezes está muito no operacional e pouco na estratégica. Soft skill aparece muito. Eficiência da nossa área, gestão, né? O pessoal está deixando um comentário aqui, concordando com o que você falou. Teve um aumento na parte do setor de hospital, que contribuíram aqui. Boa, obrigado, Nath. Pensativismo, eu vou ter que estudar. Palavra nova para mim. Muito legal essas pesquisas também, Fê. Depois coloquem lá no grupo do WhatsApp que o Léo criou aqui para a gente, os resultados aqui da. E mando para você também, Igor. Essa nuvem fechada. Show, a gente coloca lá. Isso. Muito bom. Pessoal, para a gente encerrar, então a nuvem está aí acontecendo, eu mando para vocês o resultado. É um prazer estar ouvindo aqui de vocês, o que vocês têm determinado como relevante. Eu vou encerrar esse dia, essa manhã juntos. Esse aqui, a mesma pergunta foi feita na pesquisa, esse aqui é o resultado que apareceu, a nuvem de palavras da nossa pesquisa. Inclusive, esse dado não entrou no artigo. Não sei responder por quê, mas a gente acabou não colocando no artigo, acho que eu fiz lá depois. E o último slide, pessoal, para o nosso encontro é esse aqui. Direção é mais importante que velocidade. Fica essa palavra, fica essa mensagem para provocar vocês, para provocar o trabalho da gente, para tentar tirar a gente da zona de conforto, para tentar celebrar a entrega desse artigo para vocês. O objetivo desse artigo é ajudar vocês, o objetivo desse trabalho, que não é feito só por mim e pelo Igor, mas é feito por você que responde essa pesquisa, é oferecer instrumentos de direção para vocês, oferecer um olhar estratégico, tirar a gente da zona de conforto. Então, esse foi o objetivo do nosso encontro hoje. Eu espero que vocês tenham que tenha valido a pena essas 2 horas que vocês investiram em estar aqui com a gente. A gente adora o que a gente faz, a gente adora dar aula, ainda mais com câmera aberta, né, Jaque? E um prazer estar aqui, Igor. Alguma mensagem? Zanin, Léo? Só agradecer mesmo essa parceria aí já de anos, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, participou. Sensacional, muito obrigado e contem com a gente. Acho que a gente vai criando um grupo de apaixonados por desenvolvimento de pessoas e contem com a gente para vocês seguirem nessa missão, porque a gente também é apaixonado por aqui. Valeu, Fê. Obrigado aí, pessoal.
Valeu, integração. Tamo junto. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, obrigado. Valeu, pessoal. Forte abraço a todo Obrigado, mundo, gente. Usem à Valeu, vontade, tchau, tchau. divulguem Obrigada. à vontade, coloquem suas aulas, palestras, é para vocês. Tchau.